Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão assistindo este programa nesta manhã. Nós estamos felizes porque nós estamos no lugar certo. Estamos aqui, no lugar onde o Senhor nos plantou, para adorar o nome dEle, para exaltar a pessoa dEle. Nós vamos orar neste momento. Senhor, nós louvamos a Ti. Nós adoramos a pessoa santa do Senhor, porque só Tu és Deus. Tu és o Rei eterno, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Mestre, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Rei. Obrigada por Tua presença conosco. Abençoa a vida de cada um nesta manhã. Que cada pessoa que esteja ouvindo, Senhor, esta mensagem nesta manhã, seja, ó Deus, alcançado com a Tua graça. Seja alcançado com a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Em adoração, eu me rendo a Ti, Senhor. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, majestade santa, meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Aleluias. Esse é o nosso prazer, dizer para Ti, Senhor, que nós te amamos, que nós adoramos e bendizemos a Ti. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 64. Vamos ler apenas o versículo 8. Isaías 64, 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Este é o Deus poderoso que fez cada um de nós. Deus criou todas as coisas. E todas as coisas que Deus fez, Ele olhou e Ele viu que tudo era bom. Ele fez com perfeição. Se nós formos olhar a leitura, e fazermos a leitura da criação, os versos que falam sobre a criação, nós vamos ver como Ele criou todas as coisas de uma maneira extraordinária. Mas quando Ele criou o homem, Ele fez de uma maneira diferente. A palavra do Senhor aí vai nos dizer nestes versos sobre a criação que Deus deu ordem para a terra para que ela produza os seus frutos, as suas árvores, tudo Deus deu ordem para que possa existir. Deus deu ordem para as águas, para que as águas criassem, delas formassem os peixes e todos os animais que estão nas águas. Mas quando Deus criou o homem, foi a última criação de Deus. Ele decidiu fazer com perfeição algo que fosse parecido com Ele.
Ele criou as coisas, ele criou tudo, mas o homem, ele fez de uma maneira diferente, estimada, aprimorada. Em Gênesis 2:7 diz: então formou Deus o homem do pó da terra. Como oleiro divino, ele pegou ali a terra, pegou o barro, e ali ele moldou com a sua própria mão. As outras coisas que ele criou, ele deu ordem, apenas com a sua voz. Mas no momento de fazer, o homem, ele pegou e fez com a sua própria mão. Cada detalhe ele criou com perfeição. Ele planejou a nossa maneira física de ser, e ali ele foi criando, e ele foi fazendo ali, ficou como um boneco, não é? De barro. Ele viu que estava lindo, estava perfeito, mas para se tornar, segundo a sua imagem, e segundo a sua semelhança, ele decidiu fazer algo mais. Ele decidiu, ele mesmo, soprar a vida dele na vida do homem, no corpo do homem. Gênesis 2:7, a parte B do versículo vai falar assim: soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. É aí que está a nossa diferença das outras criaturas. É aí que está a nossa semelhança com o oleiro eterno que nos criou e que nos formou. É aí que mudou tudo. Com aquele sopro que ele soprou na narina do homem, ele deu vida. Ele deu um espírito. Ele colocou uma alma, ele colocou uma personalidade e um caráter. Ele nos fez diferentes. E ali naquele momento que Deus estava soprando o fôlego dele no corpo do homem, e ali naquele exato momento começou a história de amor de Deus com a gente. Ali começou a relação do Criador com a sua criatura, do Pai com o Filho. Aleluias. Este verso de Isaías que nós lemos, no início diz assim: mas agora, o momento é agora, Ele é o nosso Pai agora. Ele é o nosso Senhor agora, no momento que nós entregamos as nossas vidas para Ele. Nós deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ser filhos de Deus. E aí a nossa relação de amor começa com o nosso Deus. A relação dele de amor conosco começou lá no Éden. E depois concluiu na cruz do Calvário com Jesus Cristo. E a nossa história de amor com Ele começa quando nós recebemos a Jesus Cristo em nossos corações, em nossas vidas. Aí nós passamos a ser filhos. Ele é o Deus de agora. Ele quer fazer algo em nossas vidas hoje. Ele quer fazer algo, uma transformação, uma mudança na sua vida hoje. Não deixe para amanhã. Fale agora, Senhor, toque a minha vida, transforma a minha vida. Não depois, agora. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, Ele estabeleceu uma conexão com o ser humano. Ele faria de tudo para ter uma comunhão estabelecida com o homem. Tanto é que todos os dias, na virada do dia, o Senhor vinha e ali ficava com o homem e batiam um papo e se relacionavam.
E Adão contava para Deus como foi o seu dia, o que ele tinha feito. Ele tinha colocado o nome em uma determinada fruta, né? Em uma determinada árvore, em um determinado animal. E o homem estava ali cumprindo aquilo que Deus havia dito para ele. E havia uma conexão entre Deus e o homem. Muitas pessoas se aproximam da igreja. E eles vêm na igreja e recebem uma bênção. E faz, às vezes, até uma campanha, não é? E vêm algumas vezes e recebem. Mas ele não cultiva esta chama. E o que acontece? Ele acaba se esfriando. Acaba se distanciando do Senhor. Porque um fogo, para ele permanecer aceso, é necessário você ir colocando lenha todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Se você não coloca, o fogo se apaga. E esse distanciamento passa a existir entre você e Deus. Por isso é necessário uma comunhão diária. Por isso é necessário uma comunhão constante. Ele é a nossa fonte de vida eterna, de vida abundante, de vida diária. Tem que ser todos os dias. Todos os dias. Se eu falho, eu começo a esfriar. Por exemplo, a gente pode ver nesta pandemia que está acontecendo no mundo. Muitos crentes estão frios. Não estão vindo à igreja. Por quê? Porque deixaram de fazer aquilo que estavam acostumados a fazer. Não é? E acaba, então, se distanciando. Só se mantém o fogo aceso com a presença de Deus todos os dias, com a presença do Senhor constantemente. Quando o Senhor nos diz, segue-me, Ele não nos revela tudo aquilo que Ele tem para revelar para nós. Ele não fala como vai ser a nossa vida com Ele, Ele não fala como vai ser a nossa trajetória, a nossa caminhada, Ele vai revelando cada dia, passo a passo. Por isso nós temos que estar dispostos a segui-lo. Quando ele chegou para Pedro ou para os outros apóstolos dele e falou assim para ele, segue-me. Eles deixaram tudo o que eles tinham e seguiu ao mestre, mas eles não estavam preocupados com o amanhã, porque ele sabia que a presença do mestre estava com eles. Então a presença do Senhor é que vai nos revelando todos os dias a sua vontade, todos os dias o caminho que nós devemos andar, todos os dias a forma como nós devemos agir. João 13:7 fala assim, o que eu faço, você não sabe agora, mas você vai saber depois. O Senhor é o Deus de hoje, mas as suas revelações para nós, Ele vai revelando dia a dia. Já pensou se Deus colocasse diante de nós, quando nós aceitamos a Ele? Aí Ele coloca assim, um filme diante de nós, de tudo que nós vamos viver até o dia que nós formos nos encontrar com Ele. Algumas coisas iam nos assustar, na verdade. Mas Ele não faz isso, Ele vai se revelando dia após dia. Por isso, às vezes, muitas pessoas querem o poder de Deus. Eu vou buscar poder. Eu vou no monte para buscar poder. Eu vou na igreja para buscar poder. Mas há uma diferença entre o poder e a presença. Há uma diferença. Nós depois vamos falar sobre isso. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Deus promete a Moisés. E ele fala, o meu anjo vai com vocês. O meu anjo vai caminhar na frente de vocês e o meu anjo vai guiar vocês. E aí os dias vão passando e o tempo vai passando e chega um momento em que Moisés, Deus mais uma vez, lá no capítulo 33, versículo 14 de Êxodo, Deus mais uma vez fala para Moisés, Moisés, meu anjo vai com vocês. Meu anjo, a minha presença vai com vocês. E aí Moisés responde para Deus. Ele fala assim, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. A presença de Deus na vida de Moisés era muito mais importante do que conquistar a terra prometida.
A presença de Deus nas nossas vidas, essa fonte inesgotável que está à nossa disposição todos os dias, tem que ser mais importante do que as nossas conquistas, do que aquilo que nós planejamos ou aquilo que nós queremos conquistar em nossas vidas. As pessoas que vêm e que depois quer buscar poder, mas não quer buscar a presença, acaba o quê? Acaba desistindo, acaba se afastando e esfriando. E depois nós vamos esperar. Toque de poder. Mas este toque vai fazer uma diferença por um momento. Mas é necessário que você esteja na presença de Deus. É necessário que você esteja nessa fonte inesgotável. É necessário que você esteja buscando a Ele todos os dias e todos os momentos. Precisamos desejar a Jesus em nossas vidas, muito mais do que o poder que nós possamos receber, o poder que vem dele. Porque a fonte, essa fonte de vida, ela produz este poder. Mas a presença de Deus, ela transforma para sempre. Se eu buscar somente o toque de poder, amanhã talvez eu já vou estar vazio, eu já vou estar frio. Porque eu recebi um toque momentâneo, um toque de um momento. Houve um dia que Jesus, ele ia passando em um determinado lugar, e aí estavam 10 leprosos. Haviam 10. E Jesus chegou e curou aqueles 10 leprosos. E Jesus disse: vocês podem ir, sigam o caminho de vocês, se mostrem aos sacerdotes, vão e façam o que vocês têm que fazer. E sabe o que aconteceu? Somente um deles voltou para a fonte que havia gerado a cura. Somente um voltou para o ponto onde tudo havia acontecido, que foi a presença de Jesus. Então, muitas vezes, existem milhares que servem, mas o número dos que mantêm na presença é um número menor, infelizmente, não é verdade? Então, quando uma pessoa conhece a Deus, quando uma pessoa experimenta de Jesus, quando uma pessoa experimenta daquele momento de estar na mirra ardente, ele não deseja estar em nenhum outro lugar. Sabe por quê? Porque o poder muda as circunstâncias. O poder que a gente adquire vai mudar as circunstâncias ao nosso redor. Mas a presença de Deus vai mudar o nosso coração. A presença de Deus vai mudar o que está dentro, o que está no nosso interior. O poder quebra os jugos, mas a presença nos refaz. A presença de Deus vai fazer com que aquelas coisas antigas, aquelas coisas velhas, aquelas coisas ruins, aquelas coisas que nos levam para trás, sejam totalmente anuladas das nossas vidas. Quando você recebe a Deus e você se mantém na presença, tudo passa a ser novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. O poder produz resultados imediatos, mas a presença nos leva a uma intimidade maior com Ele. Nos leva a discernir a voz dEle quando Ele fala conosco. A presença dEle vai fazer com que, quando outras vozes lançarem pensamentos, lançarem setas na nossa mente,
vai fazer com que a gente identifique essas vozes. Não, eu não vou seguir esta voz, porque eu conheço a voz do meu amado. A voz do meu amado é poderosa. A voz do meu amado, às vezes, soa como um trovão. Mas também a voz do meu amado, às vezes, soa como uma brisa suave. Então, eu preciso identificar. E quando eu estou buscando essa intimidade com Deus, na sua presença, eu identifico estas vozes dentro de mim. O poder abençoa, traz uma bênção para você. Mas a presença faz você viver uma bênção todos os dias. Diariamente eu vou até a fonte. Diariamente eu dou um mergulho profundo na presença de Deus. E diariamente eu me relaciono com Ele. É hoje. É agora. É nesse exato momento que Ele quer que você, que eu, que nós nos relacionemos com Ele. Se nós vivermos, se nós procurarmos viver uma vida constante de intimidade com o nosso Deus, então as pessoas que estão ao nosso redor vão poder olhar para nós e vão poder dizer assim: o que você tem faz falta em mim. E eu quero isso que você tem na minha vida. Eu quero esse poder, mas muito mais do que este poder. Eu quero esta unção da presença de Deus na minha vida. O Senhor nosso Deus, Ele tem sido tão gracioso, Ele tem sido tão maravilhoso para nós, que nos momentos que nós passamos por dificuldade, e às vezes nos angustiamos, e às vezes nos entristecemos, mas nós vamos lá, nós corremos para Ele. E nós dizemos assim: Senhor, aqui estou. Está difícil, papai. Está complicado. Mas eu confio, porque eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu estás comigo. E a Tua presença me basta. Aleluias. Eu gostaria de cantar uma música neste momento que fala sobre esta presença de Deus. Dá essa água aqui, por favor, Dani. Aleluias. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da Tua companhia, da Tua presença. Amém? Aleluias. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da Tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de
nosso Deus, Tu és tudo que nós necessitamos. Não importa, Senhor, o lugar onde a gente esteja, contanto que a gente esteja no centro da Tua vontade. Não importa, Senhor, se é no alto, monte, ou se é num vale, mas se nós estamos contigo, se Tu estás conosco, Senhor, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Tu és a nossa fonte de vida inesgotável. E é para esta fonte que nós corremos nesta manhã. É para esta fonte que nós vamos, Senhor. Que nós nos rendemos. Porque nós sabemos que Tu és, oh Deus, somente Tu és tudo o que nós precisamos. Aleluias. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Aleluia.